Olá, estamos aqui hoje para mais um bate-papo com as gurias do Hub. Gurias do Hub Consultoria Integrativa. Eu trago hoje o tema principal é sobre as relações de trabalho e o isolamento social. O que isso nos trouxe e para onde iremos depois desse período de isolamento, de período de pandemia, e esse período que fez com que as empresas mudassem muitas perspectivas e passassem a ter outras visões de mercado, de empreendedorismo e até de agir com seus funcionários e com seus fornecedores, com seus contratos, enfim. Eu achei aqui um textinho para dar esse start no nosso bate-papo hoje e eu vou ler para vocês. Cerca de mais de um semestre desde que o começo do isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus, o trabalho remoto para aqueles que emigraram para esse formato mesclou-se com a rotina doméstica e deixou de ser completa novidade para muita gente. Com tanto tempo longe do local de trabalho físico e a percepção de que a pandemia continuará presente por um tempo considerável, empresas pensam a melhor e mais segura forma de retomar o espaço físico. Muitas retomaram as atividades e outras fazem isso aos poucos. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, levantados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, Covid, revelam que, dos 8,2 milhões de trabalhadores brasileiros que no fim de julho estavam em home office, 2 milhões retornaram aos pontos presenciais em agosto. E eu gostaria de saber se vocês têm algumas dúvidas a respeito disso, se a gente podia começar um bate-papo, vocês me perguntando e eu respondendo, porque a minha área de atuação é Direito Trabalhista Empresarial. Eu sou Maximília de Paula, sou advogada e sou integrante do Hub Consultoria Integrativa. Estamos hoje aqui com a Patrícia Sandes, Clau Montier, Kelly Regina Scherer. Meninas, com vocês a palavra. Vamos lá. Bem legal, Max, esse texto que tu trouxe para nós. E eu queria te questionar o seguinte: tu acha que é possível agora para flexibilizar para que algumas pessoas possam trabalhar à distância e outras de forma presencial? Pode ser feito, ou melhor, como ficaria o revezamento das equipes com pessoas à distância e com pessoas no presencial? Muito boa a tua pergunta. A flexibilização, ela é possível. A medida provisória 927, que caducou em agosto, o que aconteceu? Ela permitia o trabalho home office, mas ela também estava ligada com a reforma trabalhista de 2017, que já permitiu o teletrabalho, né? Para que isso aconteça a partir de agora, ou a partir do movimento que se fez na pandemia, é necessário que os empregadores façam um adendo contratual e estabeleçam quais as equipes vão trabalhar home office, quais as equipes vão continuar trabalhando de forma presencial. E ainda, se existir a necessidade dessa flexibilização enquanto durar a pandemia, é necessário que se estipule essa regra contratual. Essa flexibilização ela é muito bem-vinda, até porque ainda não se descobriu uma vacina, ainda não está controlada a pandemia e o contágio ele ainda é muito latente. E nas empresas, obviamente que sim. Só que essa flexibilização, ela não é generalizada para todas as empresas, porque veja bem, uma microempresa que tenha um ou dois ou três ou cinco funcionários, talvez não consiga fazer essa flexibilização porque a atuação dela não permite. Por exemplo, se eu tiver um restaurante, um pequeno restaurante, e eu tenha atendentes, eu tenha pessoas na cozinha, eu tenha o caixa, eu não tenho como fazer esse trabalho à distância. Então, a flexibilização, sim, ela é possível fazer os adendos contratuais, precisa de um profissional especializado para isso, mas não é toda empresa que consegue trabalhar home office
e presencial, que consiga fazer essas duas atividades, né, dentro do seu escopo. Pois Max, é exatamente isso que eu ia te perguntar. E as empresas que não conseguirem fazer isso, porque enquanto parte da população estava em casa, a outra parte estava trabalhando para manter as famílias em casa. Então, tinha postos de gasolina, farmácias, a parte da alimentação toda continua trabalhando. Então, essas empresas que não puderam ou não podem fazer home office, há alguma questão particular para elas? Então, essas empresas, muito boa essa tua pergunta. As empresas que não conseguem fazer o trabalho à distância, temos também os hospitais, né? Os hospitais não pararam, as farmácias não pararam, né? Os postos de gasolina, as oficinas mecânicas. Então, assim, serviços de necessidade não, de extrema necessidade, utilidade pública não fecharam. O que acontece? A pandemia, ela é uma coisa muito grave, é uma crise mundial e ela obedece normas de segurança de saúde, né? A OMS, Organização Mundial da Saúde, definiu critérios mundiais para que todos os países obedeçam esses critérios e se adequem. Então, assim, se eu tenho um consultório dentário e eu preciso atender os meus pacientes ou um consultório médico, eu tenho que readaptar para receber essa pessoa com segurança. Como é que eu vou readaptar? Eu vou fazer distanciamento de horário, eu vou fazer distanciamento de sala de espera, eu não vou deixar que as pessoas se comuniquem ali. Eu vou tentar fazer um atendimento ágil e de forma com qualidade. Eu mesma vou atender usando equipamentos de proteção para que isso aconteça, né? Eu vou usar o álcool gel, eu vou usar as recomendações, né? E claro, dentro de cada cidade existem os decretos, as recomendações municipais, estaduais, né? Que tem que seguir. E então, isso para fazer essa flexibilização dos postos de trabalho que não permitem o home office, que não conseguiram parar durante a pandemia, necessário observar as regras mundiais quanto à saúde, quanto à segurança do trabalhador e de terceiros, né? É muito importante isso. Hoje, além dos equipamentos obrigatórios de proteção do trabalhador, tem que se observar muito as recomendações da Organização Mundial de Saúde, né? O uso da máscara, o uso de álcool gel, o uso o distanciamento por si só, né? E existem muitas maneiras de se fazer isso de forma segura, mais segura. Não que isso vá propriamente isolar o vírus daquele local, né? E também aconselhável a medição de temperatura para que se a pessoa chegar no ambiente de trabalho apresentando sintomas, ela seja afastada, né? Então tem esses critérios. E acredito que essa pandemia, com essa proporção que ela se alastra, teremos bastante problemas em relação aos trabalhadores que não puderam se ausentar. Porque você sabe que uma coisa é a pessoa saber das regras que têm que ser utilizadas para determinados assuntos. Outra coisa é ela ter condições de cumprir todas essas regras, de ter o álcool gel, de fornecer a máscara, de manter esses critérios todos, né? Porque não adianta eu só pensar num grande hospital, digamos assim. Eu tenho que pensar também no pequeno empresário que não tem condições para pagar esse material todo, né? E isso tudo é um universo. Pois é. Max, ouvindo tu falar, me surgiu uma dúvida que eu acho que faz muito sentido. O funcionário, para trabalhar, ele precisa ter essas condições, né? De manter a higiene, enfim,
todo o cuidado. Agora, a empresa pode obrigar um funcionário que não queira voltar a trabalhar, e eu vou te citar o exemplo do que está acontecendo agora aqui no nosso estado, né? As escolas estão foi liberado para que possam voltar às aulas, mas muitas unidades não estão voltando porque falta exatamente essa questão de cuidado. E aí, pode ser que também algumas não estejam voltando porque o funcionário não quer voltar. É obrigado? A empresa pode obrigar? O que vai acontecer em função de legislação trabalhista com essas pessoas que se recusarem? Aí é uma grande matéria a ser discutida, mas desde que a CLT foi implantada, e ela já é uma senhora bastante idosa, a obrigação do empregado é atender às determinações do empregador. Então, o empregador, como o dono da empresa, o chefe do trabalhador, ele comanda quando essa empresa vai funcionar, quando esse funcionário vai trabalhar, que horário, ela que determina as regras de trabalho. E mesmo as medidas provisórias, elas diziam que qualquer trabalhador, assim que chamado, deveria voltar ao trabalho. Então, o poder de comando é do empregador. Ele decide quando volta a trabalhar, que horário volta a trabalhar e o local que vai trabalhar, né? Então, essa questão é bem complexa, mas é obrigação do empregador chamar o seu empregado de volta ao trabalho e ele tem que voltar. E me surgiu um questionamento agora com a pergunta da Kelly, porque, né, se o empregado tem que voltar a trabalhar, mas e se ele se recusar à utilização da máscara, né, que é um EPI básico para o trabalho e para o movimento em si social. Mas e se ele se recusar, Max? Como é que ficamos? Ele pode recusar, ele pode ser rebelde e dizer, não, eu não acredito na máscara e eu não vou usar máscara. E aí o empregador pode dizer para ele, ok, tá aqui tua advertência. Porque, inclusive, pode demitir por justa causa, né, na reincidência dessa rebeldia. Por quê? Porque se é determinação do empregador e ele diz que precisa usar a máscara, se a Organização Mundial da Saúde exige isso, é um critério que inclusive pode chamar atenção, pode dar prejuízo financeiro através de uma multa para a empresa. Então, assim, é um efeito em cadeia daquele empregado que está se recusando. Imagina uma empresa que tenha 500 funcionários, se 250 resolverem que não vão fazer determinada coisa, não pode. Então, o empregador pode, sim, fazer a advertência, se reincidir, fazer a demissão por justa causa. Então, é uma situação bem complexa, mas que ela deve ser tomada com atenção, até porque se todos têm que usar a máscara, todos vão ter que usar esse equipamento, né, que é uma proteção. Eu queria dizer que eu gostei muito do bate-papo de hoje, estamos encerrando essa conversa, fiquem conosco, nós estamos no YouTube e nas redes sociais, e espero vocês no próximo encontro. Até lá!